Estou falando com vocês aqui neste sábado, dia 25 de outubro, está terminando outubro. Agora são 5 horas da tarde em Porto Alegre. Está fechado o tempo aqui. Tivemos uma semana de sol o tempo todo, temperatura alta também. A Metsul Meteorologia está prevendo agora, para daqui a pouco, a entrada de uma frente fria aqui na região metropolitana de Porto Alegre. A frente fria já entrou no Rio Grande do Sul pela fronteira do Uruguai. Mas vai esfriar a partir de agora, segundo a meteorologia, a Metsul. Mas a temperatura até que está alta. Eu estive há pouco na rua fazendo as minhas compras de supermercado, de posse dessa listinha aqui, ó. Os maridão estão indo tudo lá. Eu estava no supermercado agora há pouco, no Zafra, passar pelo pessoal, os homens ali, todos eles. Olha aqui. Todos com a sua listinha, né? Porque senão depois leva bronca quando voltar em casa. Mas enfim, senhores. E não pode faltar nada, né? Bom, senhores, eu vou falar sobre a visita que fez hoje ao Rio Grande do Sul a Michele Bolsonaro. Mas antes quero fazer uma pequena análise sobre a última pesquisa de intenções de votos do Atlas Intel. Olha, esse Atlas Intel, ele faz as suas pesquisas de intenções de votos pela internet. Eu já fico cabreiro com isso aí, né? As operações do Atlas Intel, elas são muito questionadas, até por isso, né? O Instituto, inclusive, sequer é filiado à Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, porque pode dizer muita coisa ou pode não dizer nada, mas já é um indicador assim de melhor botar as barbas de molho. Mas, de qualquer forma, eu não desprezo totalmente as pesquisas de intenções de votos, não. Embora saiba que muitos institutos, eles ou fazem a vontade de quem está pagando ou aquela pesquisa, ou de quem está pagando o seu serviço, porque eles não fazem pesquisa só de intenções de votos. Faz pesquisa de mercado também, outras pesquisas, principalmente, inclusive para o governo federal, né? E para o governo estaduais. Então é bom analisar tudo isso aí, né? A gente dá uma olhadinha naquela... Quem é que botou o jabuti na árvore? Porque o jabuti não sobe em árvore, né? Mas, enfim, eu acho que vale a pena, porque alguma coisa sempre dá para tirar, né? Disso aí. Bom, eu não quero questionar os resultados apurados pela Atlas Intel só porque eles não me satisfazem, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que vale a pena, como eu vou fazer agora, fazer uma pequena análise de um dos elementos da pesquisa que eu vejo que é recorrente em 3 dos 6 cenários apresentados ao eleitor pela Atlas Intel, de candidatos à presidência da República. Estou analisando aqui o segundo turno. Em 3 dos 6 cenários, tem um elemento que é recorrente. Vale a pena analisar como eles estão unidos, esses 3 elementos aí, como eles representam uma única corrente ideológica e política e partidária, até partidária. Bom, nos 6 cenários que o Atlas Intel está apresentando, em todos eles está o Lula na frente, né? Mas nos 6 cenários, os adversários de Lula são Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Eles desenharam esses cenários para ver como é que o eleitor brasileiro está se comportando nesse momento em relação ao segundo turno. Pois bem, em 3 dos 6 cenários, os que demonstram disputas mais apertadas, dos 6, esses 3 representam disputas mais apertadas, no caso do segundo turno. E neste caso, os 3 dos 6, a metade, que estão ponteando com o Lula ali, disputando par e passo, são bolsonaristas. Vejam bem, até não é tão par e passo assim, né? Mas tem uma diferença grande, inclusive, a favor do Lula. Diz o Atlas Intel. O Lula, 52%, Bolsonaro, 44%. Lula, no outro cenário, 52%, Tarcísio, 44%. Mesmo cenário, né? Anterior.
E depois o terceiro é Lula 52% e Michele 43%. Praticamente a mesma coisa. A Michele tem praticamente o mesmo resultado do Tarcísio e do Bolsonaro. E nos três cenários o Lula crava ali 52%. Os outros três, eles estão abaixo dos 40%, mas estão até bem colocados, mas estão abaixo, né? Que é o Caiado, o Zema e o Ratinho Júnior. São competitivos, eles mostram que são competitivos também. Isso no caso do Jair Bolsonaro não ser candidato, da Michele não ser candidata e do Tarcísio não ser candidato. Se forem eles os candidatos, cada um deles separadamente. Você veja aí que, claro que tem a comentar muito a respeito dessa pesquisa aí, né? O Lula, eu acho, está sendo beneficiado aí por causa dessas sanções impostas aos Estados Unidos em relação às tarifas. Eles estão vendendo, o Lula está vendendo bem o peixe. Estão sendo atacados, soberania. Esses bandidos tudo aí, em todos os países, ditadores ou não, quando eles querem melhorar de posição, até unir a população, tem que arranjar um inimigo externo, né? E aí, os Estados Unidos, com essas sanções aí, com essas decisões do Trump, ele tem se transformado num inimigo externo aí, e o governo tem manipulado bem isso. Até parou de manipular porque tem esse encontro previsto para domingo do Trump com Lula. E claro, ele não pode ficar agredindo como estava agredindo anteriormente. Continua dando umas pedradas, mas tudo palatável, né? Bom, claro, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte aí. Né? E nós estamos tratando, por exemplo, você veja, nos três cenários aí, o personagem principal da oposição, mesmo com opções do Michele e do Tarcísio, na verdade ali quem está por trás de tudo isso aí é o Jair Bolsonaro, né? Porque se ele não for candidato, o Tarcísio só tem condições de disputa se ele apoiar o Tarcísio. A Michele só tem condições de disputa se o Jair Bolsonaro apoiar a Michele. Né? Vocês vejam que nas opções aí, o Atlas Intel nem listou, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, que eu acho que antes da própria Michele, o Eduardo seria um candidato no caso do impedimento do Jair Bolsonaro, né? Mas nós estamos tratando aí de uma oposição liderada por um político, um candidato que está preso, incomunicável em casa. Ele não pode dar entrevista, o Bolsonaro não pode sair de casa, não pode usar telefone, não pode usar as redes sociais, não pode ser fotografado, não pode nem sair na rua, na casa onde ele mora, não pode nem receber ninguém, a não ser que o Moraes permite. Quer dizer, ele está totalmente incomunicável. Quer dizer, é uma situação... Você veja, ele está há 2 meses já nessa situação. Então, sumiu praticamente, né? Não tem condições nenhuma. O Lula está cavalgando sozinho ali. Né? E a oposição, como as rãs, né, do Esopo, clamam por um rei, né? Vamos libertar o nosso rei. Então, tem tudo isso aí que eu estou analisando com vocês aí, né? Ora, o PT, ele só dispõe do Lula como um candidato competitivo. Sem ele, o PT é igual a substrato de pó de espirro. Nos cenários da oposição, no entanto, já existem pelo menos 6, eu diria até mais, Eduardo mais, botar o Eduardo no meio disso aí. O Eduardo Leite aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, nem entra nessa lista aí, mas a oposição está com muitos candidatos competitivos aí. Mas o rei exigido pelas rãs é evidentemente o Jair Bolsonaro. Bom, e a Michele? Olha, a Michele Bolsonaro, apresentada na pesquisa de intenções de votos Atlas Intel essa semana como candidata tão competitiva quanto o marido, Jair, ou tanto quanto o Tarcísio Gomes de Freitas, a Michele, ela, nesse momento, agora que eu estou falando com vocês, 5 da tarde, está voltando já do Rio Grande do Sul para Brasília, lá para junto do marido. Mas ela chegou ontem aqui, né? A Michele não se apresentou aqui como candidata, né? Pelo contrário, até reafirmando que o candidato é o marido dela. Até porque eu, sinceramente, acho
e que eleição no ano que vem sem o Bolsonaro é, é eleição sem legitimidade nenhuma. Né? E eu acho que a oposição melhor faria nem ter candidato, que é uma eleição viciada. Bom, a mulher do presidente Bolsonaro chegou ontem ao Rio Grande do Sul para participar de um mega encontro do PL Mulher. Ela é a presidente nacional do PL Mulher, em Soledade aqui, que é o município onde nasceu o presidente estadual do PL, Giovanni Chiarini, que foi quem recebeu a Michelle ontem no aeroporto aqui em Porto Alegre. Né? Hoje ela reuniu lá em Soledade, um município pequeno, pelo menos uma multidão de 3.000 mulheres para o encontro de hoje. Além do deputado Giovanni Chiarini, eu quero registrar que estavam lá com a Michelle o candidato a governador pelo PL, o deputado Luciano Zucco. É importante a presença do Zucco lá. Eu recebi fotografias, imagens de vídeo do Zucco com ela, confraternizando. Isso é muito importante porque a imprensa vinha explorando já há algum tempo aí algum tipo de ruído em função da última visita que o Zucco fez ao presidente Bolsonaro. Lá, vocês se lembram disso, que ela chegou a tirar uma nota criticando o Zucco por ter levado uma picanha lá pro Bolsonaro, né? Então houve um pequeno estremecimento ali, mas pela recepção que a Michelle deu ao Luciano Zucco hoje, aliás, o Luciano Zucco é campeão de intenções de votos em todas as pesquisas que foram feitas até agora aqui no Rio Grande do Sul para governador. Ele é o candidato da oposição ao governo do estado, não tem outro. Né? Bom, o Zucco é também líder da oposição na Câmara dos Deputados. Estava também presente ali em Soledade o candidato do PL ao Senado, a uma das duas vagas do Senado, o Biratã Sanderson. Né? A presença da Michelle Bolsonaro, ela, claro que não é a mesma coisa que a presença do Jair Bolsonaro, mas o PL ele tem errado bastante, eu acho que até a família do Bolsonaro também tem errado bastante, e não tornar mais frequente essas viagens da Michelle Bolsonaro pelo país, como aconteceu hoje aqui no Rio Grande do Sul. Ela é uma mulher jovem, tem um bom discurso, é bonita e, além disso, revela um carisma assim surpreendente para quem está debutando na política brasileira aí, né? E quem sabe nós não teremos aí pela frente uma candidata a vice-presidente na chapa do Jair Bolsonaro no ano que vem. Estou torcendo por isso. Não seria a primeira vez que isso estaria acontecendo na história. É isso aí, senhores.